Atenção, atenção galera, tudo bem? Estamos aqui de volta no segundo vídeo, tá? Estamos aqui maratonando a nova lei, né, que entrou no lugar da medida provisória 936, a lei 14.020, tá? Que trata sobre a suspensão e a redução da jornada de trabalho, tá? Segundo vídeo, tá? Se você não assistiu o primeiro, corre lá, assiste o primeiro vídeo, esse é o segundo. Nós teremos aí pelo menos 4 ou 5 vídeos tratando do tema. A lei não é tão grande assim, porém ela é carregada de detalhes. E nós aqui com todo cuidado, todo carinho, estamos aqui trazendo para você esse conteúdo já bem resumido e bem explicado, tá bom? Agradeço a todos os contatos das pessoas que nos acompanharam durante os vídeos da MP. Agora é importante você se atualizar, tá? Tanto você empregado, você empregador, ou você que trabalha em RH, mexe, não é? Com esse tipo de situação ali dos empregados da empresa. De repente você é um profissional também do direito e precisa se esclarecer sobre alguns assuntos. Isso é extremamente importante. Então vamos aqui, vídeo 2. Não se esqueça que ainda temos aí mais 2 ou 3 vídeos pela frente, tá bom? Então vamos lá. Paramos aqui, tá? Base de cálculo. O que é importante você saber? O benefício será pago, tá, em dinheiro, é um valor. E já está estabelecido, desde a medida provisória 936, a base de cálculo, que é o quê? O seguro-desemprego, tá? Veja bem, eu vou explicar aqui bem calmamente e vou repetir. A base de cálculo, tá, é o seguro-desemprego. A base de cálculo é o seguro-desemprego. E não o benefício, tá certo? Então, o benefício não é o seguro-desemprego. Eu disse isso no vídeo anterior, estou reforçando. O seguro-desemprego é utilizado apenas para que o governo chegue a um valor para pagar o benefício emergencial, tá? Mas o benefício emergencial em si não se trata, tá? Em nenhuma hipótese da concessão ou do adiantamento do seguro-desemprego, tá certo? Então é isso. O seguro-desemprego é utilizado no contexto, nos cálculos que nós faremos, tá? A partir do próximo vídeo. Então é usado como base de cálculo, ou seja, para que o governo chegue a um valor, tá? que ele entende justo para pagar como benefício, ok? Tá. O seguro-desemprego, tá? Qual o seguro-desemprego? Aquele que o empregado teria direito se estivesse sendo demitido sem justa causa naquele momento. Então, se no momento da elaboração, da confecção, da celebração do acordo, tá, de suspensão ou de redução de jornada, como está aquela situação daquele trabalhador, se ele fosse demitido naquele momento? Quanto que ele receberia de seguro-desemprego? Tá? Então, é esse valor que usaríamos, tá, para ter uma base de cálculo para o recebimento do bem, não é? O grande bem, benefício emergencial, tá? Que teria direito àquela época. Bom, então vamos lá. Como que será aplicado? Tá? Aqui nós não iremos fazer contas ainda. As contas começarão a partir do próximo vídeo, onde tratarei especificamente sobre a redução e especificamente sobre a suspensão, tá? E aí vamos ter muitas contas. É preciso que você dedique muita atenção para que você entenda e aplique no caso específico aí que você está passando, tá? Eu trarei alguns exemplos, mas é importante que você tenha o aprendizado e saiba saber exatamente aplicar ao seu caso, tá certo? Então vamos lá. Na redução, tá? Como que será então aplicado a base de cálculo na redução? Tá? A redução é o seguinte: o valor será recebido ou pago, tá, sobre o percentual reduzido. Então, na redução, o empregado sofrerá o impacto, né, de uma redução de determinado percentual. Pode ser de 25%, não é? Conforme a lei já traz ali alguns percentuais pré-fixados. 25%, 50% ou 70%. Então, sobre o percentual reduzido é que ele vai receber, tá, o benefício. A base de cálculo será feita sobre o percentual. Se a redução for 50%, então nós teremos
a aplicação da base de cálculo sobre os 50%. Tá? Se a redução for de 70%, a base de cálculo será com base em 70%. Se for 25%, com base nos 25%. Tá ok? Isso no cenário da redução. No cenário da suspensão, é diferente. É assim, 100%, tá? 100% da base de cálculo do seguro-desemprego, tá? Essa é a regra. Por quê? Porque o empregado não estará trabalhando, tá? Ele não vai ter possibilidade de exercer a atividade que ele estava exercendo. Então, as atividades desse empregado suspenso cessam, terminam, ele vai ficar em casa e o benefício, como eu falei no vídeo anterior, que é pago, né, com recursos do governo, da União, será pago 100%, tá, do seguro-desemprego, certo? Então nós faremos a conta e veremos quanto aquele empregado teria direito de seguro-desemprego naquele momento. Pois bem, chegado aquele valor, ele receberá 100%. Beleza? Joia? Ou 70%, tá? É uma exceção ou uma segunda regra. Quando que o empregado receberá 70% do seguro-desemprego a título de benefício? Quando? Bom, da seguinte hipótese. Se a empresa que ele trabalhar teve faturamento em 2019 maior que 4.800.000, 4,8 milhões. Então, se o empregado trabalha numa empresa que teve esse faturamento aqui em 2019, esse empregado não receberá 100% do benefício do governo. O governo pagará 70%, né, do seguro-desemprego para ele. Porém, tá vendo? Mais uma ajuda compensatória de 30% do salário, tá? Veja bem, então são 70% mais 30% do salário. Aqui vamos fazer uma distinção. 70% do seguro-desemprego, tá ok? Aqui, a ajuda compensatória que a empresa pagará, essa empresa aqui, ó, que auferiu teve um faturamento maior de 4.800.000, essa empresa pagará uma ajuda compensatória ao empregado de 30% do salário. Não é do seguro-desemprego, tá certo? Então esse empregado receberá, digamos, dois benefícios, tá? Ou um benefício emergencial, 70%, mais a ajuda compensatória de 30% sobre o salário. Muitas empresas, erroneamente, estão achando que pagariam 30% sobre o seguro-desemprego. Na verdade, não é. Se pagar 30% sobre o seguro-desemprego, e muitas das vezes, tá, esse empregado ficará no prejuízo, porque o seguro-desemprego, muitas das vezes, acaba sendo menor do que o salário que aquele empregado tem ali como salário nominal, tá ok? Então é isso. No cenário da suspensão, temos essas duas situações. Vamos falar sobre agora um tema importante sobre a gestante. Eu falei para vocês que nós estamos detalhando essa lei, trazendo essa lei em ordem cronológica, tá? Da forma que os dispositivos estão ali expostos. Então aqui apareceu um tema da gestante. Então vamos entender. A gestante, recebemos muitas perguntas sobre a gestante, tá? Choveu de perguntas aqui no nosso WhatsApp, Instagram, e-mail, tá? Os comentários aqui do canal, Facebook, muitas perguntas sobre a gestante. Ela recebe o bem? Recebe o bem. A empresa pode fazer o acordo de suspensão ou de redução com a gestante? Pode, perfeitamente. Só que, tá? A qualquer momento, né? Pode ser que ocorra o parto, tá? Existem gestantes aí já próxima, né? Uma gestação mais avançada, próximo do parto. E o que acontece se ocorrer o parto? Então essa é a grande questão. O que acontece, doutor, se o bebê nascer? Bom, primeiro, se o contrato estiver, o acordo, né, de suspensão ou de redução estiver em andamento, o que acontece? Comunica, tá, ao Ministério da Economia, tá bom? Que consequentemente vai interromper
o pagamento do bem, tá? O benefício emergencial, vai haver a cessação, tá? E aí começa o recebimento do salário maternidade com base, tá? Isso é muito importante. Você, de repente, pensa ou, né, pode imaginar que se você entrar numa redução de jornada, 50%, por exemplo, seu salário vai cair pela metade, né? E quando você ganhar o bebê, o seu salário maternidade será com base no salário reduzido. E na verdade não é assim. O seu salário maternidade será com base na última remuneração antes do acordo, tá? Então, antes do acordo de suspensão ou da redução, aquele salário, tá, é que será utilizado para o pagamento do seu salário maternidade, tá bom? Porque senão ficaria muito prejudicial às novas mamães. Perfeito? Correto? Então, assista com calma esse vídeo. Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho, pausa, não é? Leia a descrição do vídeo, nós colocaremos aqui um texto daquilo que nós estamos falando aqui, estará também na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos aqui continuar. O benefício, tá, será pago independentemente, olha, independentemente. Então não tem nenhum problema se você ter ou não ter aqui esses requisitos, tá? Então não se preocupe, não fique preocupado. Essa também foi uma das perguntas campeãs que recebemos. Então vamos lá. Independentemente do que, doutor? Do cumprimento de qualquer período aquisitivo. Então você não tem que completar 6 meses, 1 ano de empresa, ou ter completado, né, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos de empresa, não importa. Qualquer período aquisitivo, tá, não exige cumprimento de nada. Segundo, independentemente de tempo de emprego. Então não importa quanto tempo você tem de carteira assinada, quantos registros que você já teve, quanto tempo que você tem naquele emprego, tá? Não existe essa diferenciação para o recebimento ou não do benefício emergencial aqui pela suspensão ou pela redução de jornada, tá? Também, independentemente de números de salários, não importa quantos salários você recebeu, tá? E também, independentemente se você tem mais de um vínculo formal, se você tem emprego, não é? E é registrado em 2 lugares, em 3 lugares, não tem nenhum problema. Isso não impede que você receba o benefício emergencial. Tá ok? Então guarde isso aqui, que é muito importante, tá? Agora, não será devido. Então aqui será pago independentemente, tá? Aqui é uma restrição muito incisiva, eu diria, da lei, tá? Não será pago ao empregado. Quando o empregado for, tá, ocupar, né, cargo ou emprego público, concursado, né? Existem alguns concursos onde a pessoa ela não se torna funcionária pública, tá? Ela não se torna um servidor, e sim ela ocupa um cargo ou emprego público. É por meio de concurso, porém efetivo, né? Um cargo efetivo, mas não é servidor funcionário público, e sim empregado público, tá? Então vamos lá. Cargo em comissão também não tem direito ao recebimento do bem, não pode ser feito com essas pessoas. Quem também está em mandato eletivo, os políticos, vereadores, prefeitos, tá? Agora aqui algo muito interessante, beneficiários do regime geral de previdência social. Então se você recebe benefícios, tá, de prestação continuada, tá, da previdência social, aposentadoria, por exemplo, é o que mais acontece, a pessoa está aposentada e continua trabalhando. Essa pergunta também tivemos muitas, tá? A MP trazia algumas vedações, tá? Existia uma outra norma regulamentando, complementando essa vedação que a MP 936 trazia, e agora aqui nós temos uma situação, tá, que ficou bem parecida com a MP, mas tem algumas ressalvas, e isso nós vamos explicar depois. Então tem aqui, beneficiários do regime geral de previdência social, tá? Não receberá. Então, em regra, o aposentado que está trabalhando não receberá. Não será devido, tá, o benefício emergencial a essas pessoas. Em regra, não pode ser feito o acordo de suspensão, porque não receberá. Agora, se a pessoa recebe o benefício da Previdência Social, que seja pensão por morte ou auxílio acidente,
não tem nenhum problema, tá? A lei permite apenas que o pensionista por morte e o auxílio acidente, a pessoa que recebe esses dois benefícios, né, que são de prestações também continuadas, podem receber. As outras prestações continuadas estão proibidas, tá? Esses que recebem não farão jus ao benefício emergencial, não serão devidos a eles. Bom, quem recebe o seguro-desemprego? Então, não tem motivo de a pessoa estar recebendo seguro-desemprego e receber o benefício emergencial, tá? Então não receberá. E quem aqui está em bolsa de qualificação profissional? Uma modalidade pouco usual, tá, hoje em dia, porém está na legislação. Perfeito? Vamos continuar aqui, temos mais um. Agora, algo também muito importante, muitas perguntas sobre isso durante esse período, desde o mês de abril, temos recebido também perguntas sobre esse tema, a estabilidade, tá? Por quanto tempo dura a estabilidade? A empresa pode mandar embora, não pode? E se for mandar, como que pode mandar? Vamos entender. A estabilidade começa, tá? Ela se inicia pelo prazo do acordo. Então, em regra, durante o acordo, a empresa eu não digo que não pode, tá? Porque aqui nós temos aqui, se acontecer, quais são os encargos, penalidades sobre a empresa. Mas ela não deve mandar embora. Por quê? Porque o empregado que foi suspenso ou teve a jornada reduzida está gozando aqui de uma estabilidade. Começa no prazo do acordo. Então, por todo o período do acordo, aqueles 30 dias ou 60 dias ou 90 dias, né, que nós temos aí como possibilidade máxima até o momento da suspensão, pelo prazo do acordo ele não poderia ser mandado embora, tá? Após o acordo, após o período, terminou aquele prazo todo, 30, 60 ou 90 dias, pelo período do acordo. Então, se ele teve um acordo de 30 dias, tá? E retornou no 31º, então nós temos o quê? Pelos 30 dias em que ele esteve, tá, na vigência do acordo, está estável. Voltou a trabalhar, tá? Após, tá vendo? Após, pelo período do acordo. Então, se o acordo for de 30 dias, quando ele volta a trabalhar, ele tem ali mais 30 dias de estabilidade, tá certo? Não poderia mandar embora. Sem justa causa, existem algumas situações que, mandando, nós temos as consequências jurídicas. Tá ok? Agora, a gestante, olha a gestante aparecendo de novo aqui. A gestante tem uma estabilidade, só que o prazo de contagem é diferente, tá? Então vamos entender como que funciona o período da estabilidade da gestante. Primeiro, é igual a esse, pelo período acordado. Então, se fizer um acordo com a gestante de 30 dias, ela, né, estará estável por aquele período do acordo de 30 dias. Só que aqui o período, né, o segundo período de contagem, começa do empregado, né, normal, que não é gestante, começa no seu retorno. Então retornou, né, no primeiro dia de retorno já começa o prazo da segunda contagem. Na gestante é diferente. O prazo da segunda contagem começa do fim, tá? O fim da licença maternidade. Então ela vai gozar de toda a licença maternidade. Quando terminar a licença maternidade é que começa o segundo prazo, o segundo período da estabilidade, tá? Os outros 30 dias, ou os outros 60, ou os outros 90 dias. Perfeito? Então muita atenção aqui para a gestante, tá? O prazo dela, o segundo prazo, não começa a partir do momento que acaba o primeiro, e sim quando termina a licença maternidade. Tá ok? Então vamos lá. E se ocorrer a demissão, doutor? O que acontece? Está tudo perdido? Vamos lá, tá? Aí, em regra, tá? Por isso que eu disse que a demissão pode ocorrer. Em regra, não se pode demitir sem justa causa, tá? Por conta das penalidades pela supressão da estabilidade. Porém, aqui nós temos aqui muitas situações em que o próprio empregado pede demissão, ou seja, pode ocorrer a demissão a pedido ou por justa causa, se o empregado cometer alguma das faltas graves. O empregado, né, comete falta grave, logicamente a empresa vai fazer o uso, tá? Vai manejar ali uma justa causa, tá? Essa é a regra.
Então, a pedido, não tem como a empresa impedir que o empregado peça demissão. E também, justa causa, o empregado cometendo a falta, não há como o empregado impedir que a empresa aplique a justa causa. Então, aqui nós temos essas duas situações como regra, para que não se incida as penalidades. Tá? Agora, não ocorreu nem a pedido e nem justa causa. Ocorreu a demissão sem justa causa. Tá? Então, temos uma indenização. A indenização, ela é aplicada pelo período de garantia. Tá? Então, vamos apurar quanto tempo de período de garantia que foi suprimido. Tá ok? Então, pode ser que seja suprimido qualquer quantidade de dias. 10, 20, 30, depende do momento em que o empregador comunicar a dispensa, fizer a dispensa. Tá? Então, vamos lá. A indenização será de 100%, tá? 100%, no caso da suspensão ou da redução igual ou maior que 70%, tá? Então, se o empregado ficou suspenso, foi demitido, ele terá 100% de indenização de todo o salário que ele tinha durante o período de garantia, tá? Então, ele vai receber tudo, 100% do que ele teria direito naquele período de garantia, dos 30, 40, 20, 10 dias que ele tinha ainda como garantia, tá? Como forma de indenização. Ou se ele havia sofrido uma redução de jornada igual ou maior que 70%, voltou a trabalhar, o empregador simplesmente o dispensou sem justa causa. Receberá uma indenização de 100% pelo período de garantia suprimido. Perfeito? Receberá uma indenização de 75%, tá? Nos casos em que o empregado sofreu, né, teve uma redução, um contrato, um acordo de 50% a 69%. Então, se ele teve um acordo de redução de 50% a 69%, quando ele voltou, ou no meio, né, no curso da redução, foi mandado embora, a multa, a indenização será de 75%. A indenização será de 50% do período, tá, de garantia, quando a redução for de 25% a 49%. Então, ele receberá, a título de indenização, 50% do período de garantia. Perfeito? Então, aqui está muito bem explicado. Se você quiser, como eu disse, volta ao vídeo, leia a descrição do vídeo, tá certo? E tudo fica bem entendido. Vamos agora avançar. Empréstimos, tá? Não são poucos os empregados que possuem empréstimos. E aqui o governo tratou de, nessa lei, colocar algumas questões que protejam, tá, o empregado, tá, que for, tá, aqui ó, empregado que for reduzido, tiver salário reduzido, que for suspenso ou que for comprovadamente contaminado pelo coronavírus, tá bom? Então o empregado que teve a sua jornada reduzida, suspenso ou contaminado pelo coronavírus, tem aqui algumas prerrogativas em relação aos empréstimos, a relacionamentos com as instituições bancárias. Então vamos entender, tá? Se ocorreu qualquer dessas situações com você, o seu financiamento, seu cartão de crédito, leasing, né, que é o arrendamento mercantil, os empréstimos, tá? Descontados em folha ou em débito automático, tem que ser nessa modalidade, tá? Qualquer um desses tipos de contratação, descontado em folha ou em débito automático, você tem direito a uma recontratação, tá? Então você tem direito a renegociar, a recontratar esses contratos, tá bom? Relembrando, desde que seja descontado em folha ou em débito automático. E também que você tenha tido salário ou jornada reduzido, tenha tido contrato suspenso ou tenha sido contaminado pelo coronavírus, tá? Então, como que vai acontecer essa recontratação? Primeiro, reduzir as prestações, tá? Então, vai diminuir o número de prestações. É uma prerrogativa. A carência de até 90 dias. Essa recontratação vai dar uma carência, um fôlego, né, para a pessoa de 90 dias para começar a pagar, tá? E nas mesmas condições anteriores, por exemplo, juros, encargos financeiros e garantias.
não pode mudar, não pode aumentar a taxa de juros, não pode aumentar os encargos, também não pode exigir mais garantias ou outras garantias. Perfeito? Agora, e se o empregado, além de tudo isso aqui, for demitido até 31/12. Veja bem, se o empregado, nessas condições, com essas contratações, for demitido até 31 de dezembro de 2020, será feito não uma recontratação, e sim uma novação, um novo negócio a partir do anterior. Isso aqui, irá mudar para empréstimo pessoal. Nós sabemos que o empréstimo pessoal é o dinheiro que o banco vende, que é o mais caro que tem. Um dos mais caros. Existem outras formas de financiamento também que são caras, mas o empréstimo pessoal é uma das mais caras porque não existe garantia. E por conta disso o governo, a lei, diz assim, que a novação para empréstimo pessoal, considerará o mesmo saldo devedor, as mesmas condições e uma carência maior, de até 120 dias. Tá certo? É claro que a instituição financeira pode conceder ainda condições melhores, mas no mínimo isso, Mesmo o saldo devedor, não pode acrescentar, valores ao saldo devedor, não pode mudar as condições, como eu disse aqui, de juros, encargos ou garantias, e a carência aqui, nesse caso da demissão, tem que respeitar o mínimo, ou melhor, pode chegar até 120 dias, que é o ideal que aconteça. Perfeito? Vamos continuar, tem muito chão pela frente ainda, nós temos muita coisa para falar. Bom, aqui eu vou entrar no tema já específico da redução, tá bom? Só que isso aqui nós vamos deixar para o próximo vídeo, o vídeo número 3, Então, continue nos assistindo, se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber dessas informações. Se você quiser, coloque as suas manifestações aqui nos comentários, tá bom? Acesse também as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, nos adicione no WhatsApp também, tá bom? Temos o e-mail, enfim, todos os nossos canais estão abertos para melhor te atender, tá ok? Forte abraço e até o nosso próximo